faz uma maratoninha, cada um tem... Isso, meu celular falou. Tem uma... Tu viu? Tem uns temas muito bacanas e tal. Geralmente tem 1 hora e meia as aulas e tem reflexões muito bacanas pra gente ter como LGBT, como sociedade, como pessoa, né, num todo. E hoje não é diferente, né? Eu acredito que o tema de hoje da aula ele é extremamente importante. Não só para a gente enquanto ser humano, mas para a sociedade em si, que ainda trata a sexualidade, o ensino sobre sexualidade um tabu muito grande, e isso causa problemas muito sérios. Né? Eu digo como pessoa que eu estou me formando em psicologia, e eu trabalhei em algumas escolas, e eu lembro até hoje que a gente chegava na sala para tentar escolher temas, por exemplo, para palestras durante o semestre. E aí a gente pedia para os adolescentes votarem, e a sexualidade sempre foi um tema que apareceu. Ainda que não grande, todo mundo votou em falar sobre educação sexual, mas aparecia. E era sinal de que não era discutido em lugar nenhum. E isso não é só na escola, porque até hoje a gente tem adulto que não sabe sobre educação sexual, que não sabe o básico sobre educação sexual. E isso também é um problema. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que a Maria Fernanda, estudante de psicologia, né, ligante da Liga também, faz parte do nosso coletivo, construindo aí as coisas, para falar e trazer informações e reflexões para a gente, e depois a gente vai construindo aos pouquinhos. Tá bom? Pode ir em frente, Nanda. Quando tu quiser que eu coloque o slide, eu coloco para ti. E aí tu diz, passa, eu passo. Pode botar. Tá dando para me ouvir perfeitamente? Tá sim. Deixa eu desligar o meu áudio. E aí, gente? Aproveitando o gancho de tudo que o Rodrigo falou, né? É, Educação sexual realmente é muito importante. E, por incrível que pareça, mesmo sendo muito importante, tem muita gente que não sabe o que é, e principalmente como desenvolver, assim. Então, quando veio essa proposta, né, de falar sobre educação sexual, eu pensei numa aula, assim, bem base mesmo, que dá para gerar muitas discussões, assim, paralelas, eu acho que vai ser legal. Pode passar, Rodrigo. Ah, eu acho chique falar, pode passar. Tá aí. Justamente por isso, né? Primeiro slide é o que é educação sexual. Em miúdos, a maioria das pessoas realmente não sabem, né? Quando eu penso em educação sexual, assim, antes dessa teoria toda chegar na universidade e tudo mais, para mim, educação sexual eram dois momentos que eu tive na escola, assim. Um na quarta série, que foi quando a professora explicou pra gente o que era um pênis, o que era uma vagina e como os bebês nasciam, né? E aí um outro momento já para o ensino médio, que foi quando a gente teve aquela aula, acho que muitas pessoas aqui tiveram, né? Essa aula bem explícita, assim, sobre ISTs, que eram várias fotos bem explícitas mesmo, quase que para amedrontar, assim, né? A gente, quanto juventude. E para além disso, nunca foi falado nada mais. E é muito interessante, né? Porque na época da escola eu já sabia que eu era LGBT. E é isso, né? Quando a gente se entende LGBT nesse espaço, é uma coisa que parece que só a gente percebe, né? Pô, vocês só falam de piu-piu e perereca e aí, né? Continuo sofrendo bullying, continuo sendo deslegitimada por professor, por coordenador. Então, como é que funciona? Onde é que começa? Como é que faz isso, né? Porque, como realmente o Rodrigo disse, é muito tabu.
E existe quase que uma vergonha, né, de se falar de sexualidade. Tanto a gente adulto, né, quanto as crianças e os jovens. É sempre um kikiki, um kkk, né? Então, afinal de contas, né, para a gente exercer a educação sexual, vamos entender o que é educação sexual. Pode passar. Obrigada. Então, a educação sexual, para início e base de tudo, é um espaço de conversa. É um momento em que o adulto está ali com o jovem ou com a criança, justamente para conversar ali com sinceridade, sendo franco mesmo, sendo honesto com a criança ali e o adolescente, justamente para pensar sobre sexualidade né, trocar a partir das dúvidas, dos questionamentos e respondendo, né? E com essa primeira base explicativa, né, do que é, a gente já entende que não dá para falar de educação sexual e ficar só nesse conteúdo da biologia e da fisiologia da sexualidade, né? De falar de gravidez, de ST, órgãos sexuais. Porque sexualidade é muito mais amplo, né? Então, desde que exista um momento de conversa, né? Onde esse assunto seja tratado com a seriedade que merece e com a verdade que deve ser tratada, já é um contexto de educação sexual, né? Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí, né, como eu disse, sexualidade é muito ampla, e para entender e poder trabalhar, né, a gente precisa entender os elementos da sexualidade. Quando a gente está lá no colégio, né, e falam para a gente da educação sexual, ou até em casa mesmo, o primeiro baque é sempre esse: o que é sexo, né? O que é namorar? O que é casar, né? O que é o meu corpo? Por que o meu corpo é diferente do corpo de outras pessoas? Por que que esse toque pode, aquele toque não pode? Então, assim, esse primeiro momento da educação, primeiro momento não, mas dos elementos, né, da sexualidade é justamente essa questão, né? O corpo, o toque, o carinho, a comunicação. É muito importante falar sobre comunicação e educação sexual, porque fica implícito, né, que mesmo que a gente não queira, a gente é educado sexualmente, né? Seja pela sociedade ou por fundamentos religiosos, enfim. A gente está recebendo informações, né, que a gente vai assimilando e aprendendo. E na comunicação verbal, isso é, claro, muito, muito nítido, mas não verbal também, porque, principalmente na infância, esse momento da primeira infância, a comunicação não verbal é muito forte, porque é o que a criança observa, né? A forma também, muitas vezes, de se expressar é uma comunicação não verbal, e tudo que ela vê, né? A forma que o pai se relaciona com a mãe, ou que a mãe se relaciona com a outra mãe, ou que os irmãos se relacionam, enfim. É nesse tipo de comunicação, mesmo que não exista a verbalização de fato, mas já é um elemento característico, né, de uma função, de um meio, né? Mulheres fazem isso, homens fazem aquilo. Uma segunda parte, né, se conversar também sobre a sexualidade, é a questão da diversidade sexual, que é um assunto que está chegando muito nas escolas hoje em dia. Eu fico até dá né, que é justamente essas discussões. O que é gênero? O que é a expressão de gênero? O que é identidade sexual, orientação sexual, né? De realmente destrinchando tudo isso para a gente entender quem a gente é como indivíduo e como a gente se expressa e se identifica e se relaciona, né? E é muito importante falar sobre a diversidade sexual, não só também para essa questão da identificação, mas também identificação de si, mas identificação do outro, né? Porque quando é tratado com naturalidade, com verdade, não cria o tabu, né? Não cria vergonha, piada, e aí deixa de ser chacota, aí deixa de ser perigoso, e deixa de ser amedrontador. Então, eu acho que hoje em dia, assim, o foco na diversidade sexual é um elemento, assim, na educação sexual muito, muito forte. Mas para passar, assim, mais depois dos slides, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha experiência
né, na prática da educação sexual nas escolas, mas só depois, né, quando explicar tudinho. Enfim. E aí, um outro elemento, né, da sexualidade é justamente essas normas sociais, os valores morais culturais que a gente recebe, né, da sociedade, da religião, até mesmo em outros aspectos, mas é esse conceito, né, geral de sexualidade que, que ele é do jeito que é e a gente sabe que é assim, justamente porque existem pilares, né, que seguram a sociedade do jeito que é o patriarcado, né, a heteronormatividade, as questões de classe e de raça. Então, quando a sexualidade chega no discurso, ela já chega com todas essas marcas, né, com todas essas questões que são culturais. Então, para a gente falar de sexualidade, a gente tem que ter consciência disso, que o que é falado, o que a gente vai escutar, tem esse filtro muito da cultura, que a gente precisa ir desconstruindo na gente também e nos outros momentos, né, com as crianças e com os jovens. Pode passar, por favor. Tá aí, na prática. A gente já entendeu que é o momento de conversa, que a gente pode falar de todos aqueles elementos do slide anterior, né? Mas aí, como é que ocorre de fato? Tem dois tipos, né? Pode ser do tipo formal, por exemplo, isso aqui é uma aula planejada, eu fiz um slide, né? Uma pesquisa para a gente falar sobre esse assunto e guiando uma discussão. É uma prática de educação sexual formal, né? Porque foi minimamente pensada. Mas também tem a informal, que ela ser, precisa de muita atenção, né? Porque né? É justamente aquele momento que tu tá ali achando que tá tudo tranquilo, aí vem a criança e o jovem e te manda uma pergunta, ou fala alguma coisa, ou se posiciona de alguma forma, e tu nota que tem uma necessidade de intervenção, né? Por exemplo, uma questão de homofobia numa escola, ou de machismo, qualquer coisa assim, que precisa de uma intervenção, que ela não é planejada, né? Ela não é pensada, pode vir a ser, né? Mas que também funciona nesse momento, tipo, de troca de, ei, por que tu estás falando isso, né? Por que tu estás pensando assim? Por que isso é engraçado? Sempre lembrando que da questão da comunicação não verbal, né? Tu não pode perguntar de qualquer jeito para uma criança, ei, qual é teu papo? Porque é uma criança, né? Tem essa questão de que da vergonha, né, do nervoso, de ter um adulto ali que, né? Então tem que ser muito cautelosa também a prática da educação sexual informal, porque tem que ser pontual, né? E tem que ser de uma forma que a criança vai entender, o jovem vai entender, vai aceitar. Então, ele não pode ser carregado de julgamento moral, né? Tu não pode fazer uma cara de espanto, assim, tipo, onde você ouviu isso? Ou como você sabe disso? Não, você tem que, né, dentro daquela situação e manejando, né? Por exemplo, numa escola existe uma questão muito forte das meninas lésbicas e bissexuais serem humilhadas e virarem chacota. Aí tá, beleza, chamam um psicólogo, né, para aplicar uma dinâmica, para falar uma coisa, e aí a gente percebe esse momento na vivência ali, a gente chega pra gente. Pô, mas qual é a graça, assim? Por que tu tá rindo? Mas assim, com calma mesmo. Eu não sei. Poxa, mas tu não sabe, tá rindo mesmo assim? O que que tu entende desse riso? Ou o que que te causa estranhamento nessa situação? E deixar sempre muito aberta a fala, principalmente dentro das escolas, e eu vou falar disso também posteriormente, porque existe a convivência com outras pessoas da mesma faixa etária, e às vezes tu não precisa nem falar nada. Eles dentro do diálogo, eles vão, né? Pô, mas eu não acho isso engraçado. Ah, eu acho que isso é assim, assim. E aí vai crescendo, né? O educador sexual, ele, na verdade, a função principal, assim, dentro da escola é mais de guiar mesmo, de nortear, porque a prática, ela vem muito do movimento do grupo. É até muito bonito de ver, assim. Enfim,
Vamos falar disso também, posteriormente. Pode passar, por favor. Então, aí chega um momento que eu achei muito necessário também de conversar aqui na aula, né? Porque é um tabu muito grande. Eu lembro que quando falavam de educação sexual, né? Falavam dessas temáticas na escola, tinham crianças que saíam da sala de aula porque os pais não permitiam que elas assistissem às aulas que falassem, né, de órgãos reprodutores e tudo mais. E ao mesmo tempo também fica essa questão assim, tá, não pode falar na escola, não é papel da escola falar, a família fala. Assim, eu escuto muito assim também esse relato, né, dos pais de égua, eu não sei como eu abordo isso com meu filho. Eu não sei, eu vou esperar ele falar. Eu vou esperar ele falar e fica esperando, esperando e nunca fala e também nunca consegue falar. Ai, sexo, ai, relacionamento, ai. E fica nisso, né? Então, pô, é papel de quem, né? É papel de quem educar sexualmente crianças e adolescentes. Antes de qualquer coisa, né? É direito, é direito das crianças e dos jovens, tanto pela Lei das Diretrizes e Bases, né, da Educação Básica do Brasil, tanto pelas questões de direitos, né, sexuais e reprodutivos. É um direito da criança, né, ter educação sexual, porque para além do âmbito familiar, né, das questões da escola, é papel da escola educar o ser humano e trabalhar na formação desse ser humano de forma integral. Então, é um direito mesmo a educação sexual. A gente tem esse respaldo, mas infelizmente, né? Enfim, então, de quem é esse papel, né? Como está escrito aqui, a gente também já conversou antes, desde do nascimento, né? Esses primeiros anos, a criança ela já vai vivenciando os impactos da educação sexual dentro do reconhecimento dessa percepção dos recortes familiares, né? Como é que esse lar se estrutura, quem faz os fazeres domésticos, quem trabalha e põe comida em casa, como é a relação, por exemplo, com os irmãos, né? E tudo isso, o relacionamento amoroso entre pai e mãe, ou entre mãe e mãe, pai e pai, enfim, tudo isso já vai educando de certa forma, né? Mas, como eu também disse anteriormente, é papel da escola, assim como de toda a sociedade, educar a criança. Porque a criança, o jovem, né, eles são sementinhas, né, que a gente vai plantando e que vão florescer para o nosso futuro, né, o futuro da nossa sociedade. É até meio piegas falar isso, assim, mas não deixa de ser verdade, é papel da sociedade, cuidar da criança, cuidar do jovem, né, proteger a criança e o jovem. E principalmente papel da escola, como eu disse, formar esse ser, né, de forma integral e, e atuar dentro dos processos de aprendizagem com esses debates, né? De diversas formas de, de tratar mesmo, porque eu já atuei em algumas escolas, né? Ao longo da minha formação acadêmica. E eu já escutei muitas coisas, né? Que iam barrando a gente de atuar dentro da educação sexual. E uma dessas era: eu não tenho tempo de aula. Não tenho tempo. Isso é uma questão muito, muito forte também, né? Porque a gente tem consciência que a educação no Brasil, o ensino público, né, no Brasil, ele sofre muito de falta de material, assim, de falta de. Tem muita gente querendo trabalhar e não tem aquela verba, né, que não chega, a verba da merenda não chega, a verba do material não chega. Então, os professores recebem um salário, gastam o próprio salário para, né, fazer uma prática, por exemplo, com as crianças. E, e chega muito isso de tipo, égua, eu não tenho material para trabalhar, eu não tenho tempo para trabalhar. O professor profissional, né, o pedagogo do ensino público, né, ele, ele se mostra sempre muito cansado mesmo, assim, porque é um trabalho um pouco mais árduo, né, do que, por exemplo, um professor da escola privada, né. Mas a gente vai conversando, né, porque acho
que eu não cheguei a falar disso, né? Mas tu atuando na psicologia escolar, que é o que eu faço, né? Há alguns anos, é justamente estar dentro da escola manejando, né? O que chega dos alunos, dos estudantes, de carga mesmo, de depressão, automutilação, todas essas questões, mas também de ir trabalhando isso com os professores, com os pedagogos, porque não tem possibilidade de um psicólogo estar o tempo todo em sala de aula, né? Então, nosso trabalho é principalmente com os professores e pedagogos, dessa troca, né? Então, tipo, chegar e falar, olha, tu vai dar uma aula desse tema, vamos tentar fazer um trabalho em conjunto aqui e juntar o tema da tua aula com educação sexual. Por exemplo, numa aula de matemática, dá exemplos mesmo de, por exemplo, mulheres ganham tantos por cento a menos que homens, e fazer uma questão de matemática em cima disso, sabe? Ou até dentro da biologia mesmo, falar sobre as questões das ISTs, né, que são de fato importantes de ser tratadas nas escolas, falar da gravidez precoce, né, é importante, mas dentro disso, deixar um espaço também para que os jovens perguntem as questões deles, assim, né? E é muito importante, muito importante, muito importante, né? Manter esse momento nas escolas, porque é a partir da identificação, né, que essas ideias circulam, né? Porque tu está dentro de uma sala de aula com vários jovens, né? Esse encontro de seres, né, do mesmo par, né, mesma idade. É diferente de tu estar conversando, tu adulto, com um jovem, né? Tem essa questão da falta de identificação e essa questão do, tu sabe mais que tu, eu sei menos que tu, então eu fico constrangido. Ou, tu podes me julgar, eu me retraio. Então, o momento da participação mesmo, do diálogo entre jovens sobre essa temática e crianças também é muito importante, porque dentro dessa identificação, dentro desse recorte, desse reconhecimento, ocorre essa troca entre seres semelhantes. Isso é muito importante, porque, como eu mesmo disse, às vezes a gente não precisa nem falar nada, eles falam por eles mesmos. Então, é muito importante levar, assim, também para a escola, não só deixar em casa, só porque é uma coisa que já é natural, né? A gente cresce, observa e aprende, é natural, mas levar também para a escola, porque não é só porque a gente aprende naturalmente, com as vivências, as percepções, que isso que a gente aprende é certo, não é mesmo? Eu acho que a maioria de nós aqui, que estamos aqui, que somos jovens adultos, né? Na nossa experiência pessoal, eu, pelo menos falando por mim, eu não tive esse diálogo na escola e eu também tive muito pouco dentro de casa, assim. E o que eu recebia de informação não me contemplava, né? Porque são informações heterocentradas, né? São informações que, enfim, não contemplam todas as pessoas. Isso eu, né, sendo uma menina branca dentro dos padrões e tudo mais. Então, assim, de pensar também, sabe, tinham pessoas trans na escola de vocês, sabe? Se tinham, como elas eram tratadas, sabe? Tipo, é muito importante a gente abordar isso na escola, porque não é, a gente não recebe toda a educação do mundo em casa só porque a gente está ali observando. Eu observava meus pais, um casal cis hétero, aprendi algumas coisas, mas não me contempla porque eu namoro uma mulher, entendeu? Então é preciso também a gente abrir esses debates justamente para trazer todos os elementos, né, que a gente falou no slide anterior, que contemplam, né, toda essa esfera da sexualidade. Então é importante, sim, papel de todo mundo, sim, né, e mantendo esses diálogos e reforçando esses diálogos. Pode passar, por favor? E aí, finalmente, né, as questões de importância da educação sexual, né, na formação do indivíduo, que é a temática da aula, né, no caso. Para além do que a gente já sabe, né, de educação sexual, que é a base para a prevenção de ST, base para a prevenção de gravidez na adolescência e tudo mais, que é o que a gente vê mesmo na escola, assim. Quando a gente aborda todos os elementos da sexualidade, e a gente pode debater isso de forma aberta, né, ampla e verdadeira com os jovens e as crianças, a gente
para além de prevenir, a gente também pode identificar casos de violência sexual, de LGBTfobia, violência contra as mulheres. A gente pode estar interferindo, né, nas práticas de bullying nas escolas, porque, como a gente já viu, né, a esfera da sexualidade ela é gigantesca. Então, trabalhando esses assuntos, a gente pode não só trabalhar para prevenir, né, atuar num ponto específico, mas a partir daquele ponto específico perceber que também existem outras demandas daquele grupo, né, outras sinalizações de violência naquele grupo, e da gente não só prevenir, né, mas também ir cuidando, né, e se questionando e ensinando mesmo a exercitar o pensar, né, porque muitas vezes, né, a gente vive numa sociedade que ela é hipersexualizada. Então, a sexualidade, o sexo, né, vira a moeda de troca, né, venda e mercado e tudo mais. E vira também piada e chacota, né, vai para o humor, vai para esse lance, né, mas nunca vai para a questão da educação, para a questão da formação. Então, tem muita coisa que a gente vê por aí na mídia e que é muito forte, mas já está tão entranhado que passa. Ou a gente vê uma piada também que está tão entranhado que passa. E tá nesses momentos, né, de atuação e percebendo essas demandas e trabalhando, né, justamente questionando por que tu estás agindo assim, por que tu pensas assim, por que tu acreditas nisso. Porque às vezes, muitas vezes, essas pessoas não sabem a resposta, sabe? Porque não, meio que não existe resposta, a gente só sabe que tem que rir de viado e a gente ri de viado. Mas por que o viado é engraçado? Ninguém sabe responder. É muito interessante ver isso assim na prática. Tu tá numa sala com, tipo, 15 adolescentes que acham que sabem de tudo, e aí tu fala, mas por que tu tá rindo? Eu não entendi a piada. Qual é a graça? E eles ficam assim, tipo, mano, eu não sei por que eu tô rindo. Eu só tô rindo. Eu falo, meu Deus, como assim? Tu só tá rindo. E aí a gente vai entrando nessa como quem não quer nada. E a criança e o jovem mesmo vão se percebendo enraizados numa cultura que não contempla, que eles não entendem, que não representa eles. Então, assim, é muito importante a educação sexual para além da prevenção, mas também para esses processos de sinalização, né? Eu lembro muito de uma situação que aconteceu, porque eu participo de um projeto, né, que é o Sobreviver à Violência, e o projeto ele trabalha em vertentes de atuação distintas, né? Uma parte é para escuta e acolhimento, e outra parte é só para educação sexual. Então, dentro do projeto, né, eu atuava dentro das escolas, e as escolas, né, as coordenadoras das escolas, convidavam o projeto para atuar, né, lá dentro. Então, eu tenho muito essa memória desses primeiros encontros, né, entre a gente do projeto e as pessoas do colégio, porque às vezes a gente chegava e era mais ou menos assim, né? Ah, essa turma é muito problemática, eles são muito baderneiros, são crianças problema e vocês têm que resolver. Mas também era comum da gente receber um chamado e era horrível sempre pra gente, assim, porque a gente trabalha, a gente estuda, mas acaba atravessando a gente só não pode deixar se levar por isso, mas é impossível também não se deixar atravessar, né? Quando a coordenadora, os professores chegavam assim com a gente, olha, a gente chamou vocês para atuar nessa turma porque a gente deu uma palestra sobre violência sexual e a gente percebeu muitas crianças se questionando sobre o que a gente estava falando, porque para elas em casa era normal. Exemplo, como assim não pode tocar aí? Meu tio me toca aí. Então, assim, de tá atuando justamente dentro já dessa questão que já foi sinalizada, né? Às vezes, como a gente estava falando, tem a questão formal e informal, às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer ali, mas o que vai saindo, as demandas que vão saindo dali, a gente não sabe, né? Então, é um lance de manejar e ir percebendo, né?
tá sempre muito ciente, muito ligado, porque dentro da educação sexual a gente recebe muitos sinais de outros tipos de violência. E é a partir daí que a gente inicia também dá continuidade aos trabalhos, né? E para além disso, para as questões, né, de prevenção à violência e sinalização de violências, coisas um pouco mais positivas, assim, é muito importante trabalhar a educação sexual com as crianças e os jovens. E eu falo sempre crianças porque tu tem que trabalhar a educação sexual desde a infância. Porque quando tu constrói uma relação pautada em respeito, né, pautada em sinceridade, na troca com a criança se sente valorizada, a criança se sente respeitada, e ela aprende dentro disso a se respeitar e se valorizar também. Então, a educação sexual, né, dentro da formação do indivíduo, ela está ali presente na questão justamente da construção de um indivíduo que se conhece, se respeita, se entende, sabe? Está atuando diretamente nas questões do amor próprio, né? Tratar a si mesmo, a própria sexualidade, com naturalidade, positividade, né? Porque, infelizmente, né? Eu falo principalmente dessa questão porque a LACID é uma liga, né, de estudos de gênero e sexualidade que é completa por vários LGBTs, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que passa muito pela nossa vivência mesmo, como LGBTQIA+, de não se ver de forma positiva, né? Porque parece que o que a gente vive, né, nesse contexto de se descobrir, se perceber LGBTQIA+, e de se assumir essa questão da fuga da normalidade, né, da naturalidade. E quando a gente tem essa preocupação, né, de abordar essas temáticas com as crianças desde cedo, de abordar essas questões com o jovem, a gente está também trabalhando para construir um indivíduo, né, para formar um indivíduo que sabe respeitar o outro, mas que também sabe se respeitar, que sabe identificar a violência quando acontece com o outro, mas que também sabe identificar a violência quando acontece consigo mesmo, entendeu? Então, tem aqui no slide, né? Autoaceitação, autoconhecimento, amor próprio, permissão de si, permissão de sentir, de ser, de buscar se conhecer sem medo, de buscar aprender mais sobre sexualidade sem medo, né? E, e crescer, né? De forma mais livre, porque também é uma questão que a gente reconhece, né? Dentro da psicologia, mas também é, dentro das rodas de conversa entre pessoas LGBTQIA+, é a questão justamente do adoecimento mental, né? Que ele vem justamente desse discurso da falta da autoaceitação, da permissão, né? De ser, de amar, de performar. Então, a educação sexual ela é uma base para que as crianças do futuro não tenham que passar por esse tipo de sofrimento, né? E dentro desse pensamento também de, de se conhecer, de se permitir e de buscar conhecer mais, entender mais, é muito importante lembrar que essa questão do conhecer mais, entender mais, ela vem dentro da responsabilidade também, né? Essa criança que ela tem o auxílio, né, de um adulto que a educa sexualmente, ela não vai, por exemplo, buscar informações no Google, buscar informações em sites pornô, né? Porque a gente tem consciência, né, de que a pornografia atualmente ela tem um espaço de educador sexual da juventude. Isso é um absurdo, né? Porque a pornografia ela está ali colaborando com diversas questões violentíssimas na nossa sociedade, né? É o racismo, é o machismo, enfim. E para além disso, não é o tipo de conteúdo que de fato ensina, sabe? No meio das minhas pesquisas, assim, sobre os assuntos, eu acho até umas falas engraçadas, assim, do tipo, mas você não vai. Você não pode aprender sexualidade com
com pornografia, da mesma forma que você que não tem carteira de motorista não vai tentar dirigir que nem o cara da Fórmula 1. Tipo, tá, realmente faz sentido, mas não é sobre isso também, né? Porque a pornografia, ela tá ali reforçando um conceito ali que não é legal, nem de ato sexual, nem de relação, nem para as questões de gênero, nem para as questões, né? E é muito complicado, porque, por exemplo, o Pornhub, que é um site de conteúdo pornográfico, né? Eles fazem anualmente uma pesquisa. Isso é muito interessante também, se vocês tiverem interesse de pesquisar, né? Essas pesquisas anuais do Pornhub, porque eles destrincham gênero, sexualidade, fazem categorias por países, aí eles categorizam por pesquisas, né? De tal a tal idade, pesquisa isso, isso, isso. Então é muito interessante, né? Para a gente percebendo esses marcos de violência, né? Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia de transexuais e travestis, ao mesmo tempo que mais mata transexuais e travestis. Então, é uma pesquisa muito legal. E dentro dessa pesquisa, eles trazem também que, assim, por volta dos 11 anos de idade, a maioria dos jovens já pescou alguma coisa dali. Seja para aprender, ou porque foi um spam, ou qualquer coisa assim. Mas entre os 9 e os 11 anos, a maioria das crianças, a grande maioria das crianças, já foi alvo, né, da pornografia, de forma direta ou indiretamente. Então, até para prevenir também que as crianças e os jovens consumam pornografia acreditando que aquela é uma referência, de fato, à sexualidade, uma referência de prazer, uma referência de corpo, de imagem, assim. Falar de educação sexual de forma real, né? Porque a pornografia não é real e colabora com diversas, como eu já disse, diversas violências. Então, aí também a importância, né? Trabalha a educação sexual com a criança na tua casa, por exemplo, ou na escola. A possibilidade, assim, dessa criança ir buscar pornografia para entender outras coisas é mínima. Porque ela confia em ti, ela sabe que tu vai falar a verdade para ela, entendeu? Tu não vai precisar ir lá escondido, procurar no site pornô como é que transa, sabe? Então é muito importante, porque se a gente vai comparar, né, com a nossa vivência atual, a gente percebe isso. Eu lembro da época da minha juventude, como era presente essa questão do pornô. Eu lembro que os meninos da minha turma forçavam as outras meninas a assistirem pornografia e sempre uns vídeos muito absurdos. Eu lembro de uma vez que uma amiga minha chorou, chorou, chorou porque mostraram um vídeo para ela, assim, tipo, sabe? Ei, fulano, olha isso aqui, pá! E era, tipo, um vídeo muito, muito pesado. Então, assim, sabe, a gente precisa se reeducar, primeiramente, entender o que é sexualidade, entender como isso atravessa a gente, se reeducar mesmo para ir trabalhando isso com as pessoas mais jovens, justamente para elas não terem esses impactos que a gente infelizmente teve que ter, assim, e, sabe, porque é um direito, cara, é um direito, sabe? Não é só importante e legal, é um direito, sabe? É essencial. Dentro da escola, e é essencial para toda a sociedade, né? Então, em miúdos, é isso. Como eu disse, era uma aula bem base, assim, eu espero que tenha contemplado as pessoas. Aqui tem uma frase que eu encontrei estudando para atuar na psicologia escolar, né? Que é um livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir. E aí, eu lendo esse livro, eu encontrei essa frase, e desde então eu não esqueci ela, porque eu acho que é isso, sabe? As crianças são os melhores teóricos porque elas não recebem a educação que nos leva a aceitar as nossas práticas sociais rotineiras como naturais. Então, assim, a gente perceber justamente essas práticas sociais, mas também estar ali junto com as crianças, entendendo que aquilo não é natural, né? E se percebendo, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Às vezes eu me percebo também presa ainda a questões assim, questões sociais mesmo. E eu fico tipo, égua, da mesma forma que ela aprende comigo, eu também aprendo com ela, né? Então, o final, assim, acaba sendo um chamado mesmo para que a gente se permita, né, aprender também com, com as nossas crianças
que nós fomos no passado, né? Que nós possamos atualmente, né, dentro desse trabalho, desse estudo, que a gente possa voltar lá com a criança que a gente foi, lá eu com a Mariazinha, o Rodrigo com o Rodriguinho, e abraçar essa criança, acolher essa criança, porque isso é importante demais na atuação dentro das escolas, com as crianças, né, da nossa família, com o priminho, com o sobrinho, com, enfim. E é isso, né? Lembrar que a gente já foi criança também e sempre trabalhar dentro disso. Aqui são as minhas referências. É, o Caderno Escola Sem Homofobia está em primeiro lugar porque, caso vocês lembrem, é o kit gay, né? Que o Bolsonaro tanto falava do kit gay, do kit gay, do kit gay. O Caderno Escola Sem Homofobia é a base dessa potoca, né? Que ele inventou. E, gente, é um caderno incrível, sério. Todo mundo que tiver é, sei lá, a intenção de estudar mais ou de, enfim, aprender como trabalhar melhor ali com a criança que tem na sua casa, sei lá. Esse caderno ele tem diversas dinâmicas, assim, e ele dá um suporte mesmo para o educador de uma forma muito humana e muito tranquila. Nesse caderno não existe nenhuma mamadeira de piroca, por incrível que pareça, gente. Não tem a mamadeira de piroca no caderno, viu? Aí tem o Guia Gênero Fora da Caixa, que também é um guia para educadores, né? Que ele também contém várias dinâmicas legais para serem trabalhadas em diversas propostas, assim, tanto com imagens, com vídeo, né? Mas também aquelas mais de troca, dinâmica de troca mesmo, assim. E eu acho esses dois cadernos, dois guias muito, muito legais para trabalhar com criança e com jovem. Eles são pensados para isso, né? Então eles são incríveis. E aí, outra questão muito importante também, a Marineide Figueiró. Essa mulher, gente, ela fundou o primeiro curso de educadores sexuais no Brasil, lá em Londrina, e ela tem diversos livros sobre educação sexual, e o meu estudo, assim, é bem baseado no trabalho dela, né, porque é importante a gente estudar coisas brasileiras, né, coisas que vêm do nosso país. Infelizmente, aqui no Brasil, né, como tem toda essa questão do tabu, e governos e kit gay, né? É importante a gente estudar dentro desse recorte mesmo. E eu gosto muito da Marinette. Ela é uma senhorinha muito legal. E é isso. Para além disso, qualquer coisa, chama no Zap que a gente conversa. Eu tenho, é porque assim, eu tenho, para além da prática, né, eu tenho muito carinho, assim, para as questões de educação de gênero, educação sexual. É o que eu faço desde que eu entrei na faculdade. Eu não, nem, não, eu falo, não foi eu que escolhi, foi a escola que me escolheu. Então, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre essas coisas, então qualquer, qualquer necessidade, assim, ou vontade de mais referência para pesquisar, ou, por exemplo, coisas que eu falei sobre pornografia, que eu também, sabe, eu também estudo sobre isso, eu posso estar enviando referências, livros e PDFs e coisas assim para vocês. E até para a gente trocar também, né? Trocar figurinhas. Ah, eu achei tudo. Gente, é palmas mesmo. A gente vai conversar, discutir, conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que foi falado e tal. E aí, enquanto vocês decidem entre vocês quem é que levanta a mão primeiro para falar, que é muita gente, é, tem uma pergunta aqui no chat da Sara Fialca. Ela pergunta qual seria o momento certo, entre aspas, para ter uma conversa sobre educação sexual com os filhos. Eu adoro o termo tempo certo, pessoa certa, porque é isso, né? É tão não específico que é como se a gente estivesse falando quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, melhor. O tempo certo, qual é o tempo certo? Cara, acho que vai da necessidade da rotina de cada criança, assim, porque, por exemplo, a minha sobrinha, ela que chega comigo, assim, no 12 me perguntando um monte de coisa. Então, assim, poxa, eu acho que
Desde a criança, doido, desde sempre. Não sei como responder isso, a não ser desde sempre, sabe? Porque a criança não sabe nem falar, mas ela tá assistindo um desenho que a menina veste rosa e o menino veste azul, gente. Então, assim, conversar sobre educação sexual vai muito antes de falar de sexo, sabe? De relação sexual, de fique-fique. De tu chegar com a criança e falar assim, sabe? A minha sobrinha, ela tinha dessas. Ah, isso é brinquedo de menino e brinquedo de menina. Eu ouvi ela falando isso, eu falei, olha, uma oportunidade de atuação. Eu falei, ué, por quê? Mas por que você acha isso? Aí ela, mas o carrinho é de menina, o carrinho é de menina, e pronto. E eu falei, mas tu não gosta de brincar de carrinho? Tu não até roubou o carrinho da tua tia? Que ela tem o carrinho do Batman aqui, ela pegou. Tu não até pegou o carrinho do Batman? Aí ela ficou assim. Aí ela Falei, fala aí mais outra coisa aí que é de menina, por exemplo. Aí ela, boneca é de menina, não é de menino. Eu falei, o teu pai cria uma boneca que é você. Ele bota ela pra dormir, dá comida pra ela e troca a fralda e ele é menino. Achei que cuidar de boneca fosse sobre cuidar, não sobre ser menina e segurar uma boneca. Depois disso, ela nunca mais falou nada. Mas assim, ser natural, ser até em tom de brincadeira mesmo. Porque esses assuntos, eles trazem esse sentimento, assim, de vergonha, muitas vezes, né? Então, até ficar assim no kkk, sabe? Tipo, hoje ela é uma criança. Tipo assim, eu penso nessa questão de educar desde sempre, porque eu tenho essa vivência de estar com. de estar com a minha sobrinha desde sempre, né? E, tipo, eu lembro de mim criança. Minha sobrinha criança, ela é a maior fã do Pablo Vittar, sabe? Maior fã do Pablo Vittar. E ela entende que Pablo Vittar isso com 4 anos, sabe? Ela entende que Pablo Vittar é uma drag. Ela disse pra mim já que ela prefere mesmo de drag, que ela falou que ele de menino fica feio, que ela gosta dele de peruca colorida, sabe? Umas coisas assim que, tipo, tu vai, sabe? Ofereça a oportunidade das crianças lerem outras coisas, assistirem outras coisas, verem outras pessoas, sabe? Minha sobrinha, desde sempre, ela cresceu, né, com pessoas LGBTs, que ia mais, pessoas negras, sabe? Pessoas trans, e ela nunca, sabe? Porque para ela é natural, para ela não é engraçado. Porque ela vê como respeito, porque ela sabe como respeito dentro desses diálogos. Então a resposta é desde sempre. Eu acho que pode ser uma coisa muito natural. Né? A ideia em si de falar sobre sexualidade não tem uma hora certa. A ideia é não deixar passar oportunidade. Principalmente quando a criança é pequena, que ela não pensa muito no que ela fala. Então ela só solta. E aí quando ela solta, ao invés da gente olhar e ignorar ou corrigir e botar o certo, a gente trazer ela para uma reflexão no momento é bem mais importante do que eu sentar um dia, quando ela tiver 15 anos, sentar e dizer, vamos falar sobre sexo. Não, mas construir essa relação no decorrer de toda o desenvolvimento é muito mais importante. É porque é justamente. Desculpa até te interromper, Rodrigo, mas é Não, porque a vai. gente pensa em educação sexual, a gente pensa em educar sexualmente, sexualidade, sexo. Mas educação sexual é ensinar a pensar e ensinar a respeitar. Parece mais simples até falando assim, né? E é isso. Quando a gente entra na escola, a gente não pode falar palavras-chave, tipo feminismo ou educação sexual, a gente fala assim, educar para respeitar, entendeu? E é isso mesmo. Glenda, tu queria falar? Tu levantou a mãozinha? Ai, amiga, eu tô com vergonha. Vai, passa a minha vez ainda mais porque eu cheguei na metade. Poxa, Glenda. Mas não, foi horrível da minha parte, né? Como eu sou. Então... não, tá, vou falar. É meu local de fala. Brincadeira. É o seguinte. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, tá? Desculpa estar com essa cara horrorosa, tá? É porque eu tô de folga, então eu tive que aproveitar para deitar para dormir horrores. Desculpa o atraso também, tá? E assim, eu não sei
se a Maria tocou nesse assunto em relação à exposição dela, inclusive parabéns, foi uma excelente exposição do assunto, tá? Eu acho que foi bem sucinto e foi muito direto. Eu achei bem bacana da tua parte isso. Agora, sim, eu acho importante a gente também destacar que essa importância da educação sexual, ela até desconstrói questões de masculinidade tóxica também, né? Porque, assim, a gente precisa entender que a masculinidade, a gente tem vários tipos de masculinidade, né? A gente tem a masculinidade hegemônica, que é a principal, que é aquela que mais a gente vê e que mais a gente combate, que é aquela que o homem tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ser potente, tem que ter várias mulheres, tem que negar tudo aquilo que é feminino, tudo aquilo que é queer, tudo aquilo que para ele é considerado fraqueza, né? Enquanto que a gente tem outras masculinidades que são subordinadas, né? Masculinidades que não se adequam a esse tipo de padrão. E até a questão da masculinidade, ela tem recortes de sexualidade, de questões raciais, de questões de contexto social, de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que a educação sexual, ela também perpassa sobre a desconstrução dessa masculinidade hegemônica, né? Ela demonstra que o homem ele não precisa ser sempre forte, que o fato dele respeitar uma mulher, o fato dele conseguir respeitar o corpo, as escolhas, o não daquela mulher durante, não só necessariamente o ato sexual, mas tudo aquilo que pregressa o ato sexual, é sim um tipo de masculinidade, né? É um tipo de performar algo que não precisa ser tóxico, né? Porque basicamente o que a gente vê é que para ser homem você tem que ser escroto. Porque se você não for escroto, você não é homem, você é gay, você é, né, viadinho e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito essa questão da importância sexual como essa desconstrução. Porque, e o pior, quando tu falou de pornografia, tava falando da pornografia, né? Eu lembrei disso, que a pornografia ela também incita a masculinidade, né? Ela também reforça, né? A gente vê aquele teatrinho do cara e tudo mais, ela reforça aquele teatrinho que precede assim a situação, aquelas falas bem idiotas para chegar até o ponto, né? Além de além de Não. Ai, vou até tirar o microfone, que eu tô rindo mesmo. E, tipo assim, aquelas coisas, assim, bem assim, ridículas, mas que as pessoas veem aquilo como um norte, não, de realmente tem que ser assim e tal, né? Justamente porque aquilo não é dito, porque aquilo não é falado, né? Então, assim, além disso, a pornografia, ela reforça abuso sexual, gente, né? A gente vê atrizes tipo, fazendo papel, tendo uma questão corporal, assim, para atuar como se fosse uma menina mais nova, né? Enquanto ela tá lá com um cara bem mais velho e tal, né? E as pessoas olham aquilo e veem aquilo como um norte, como aquilo realmente é socialmente aceito, né? Associado a todas as questões de masculinidade. Então, eu acho que a educação sexual ela é importante para milhares de coisas, né? Para a aceitação do próprio corpo, como ela já mostrou, né? Mas era isso que eu queria falar. Eu acho que é importante a gente pensar que, principalmente, a gente fala de educação sexual com crianças e adolescentes, mas a gente fala em educação sexual com crianças e adolescentes que daqui a um tempo vão ser adultos. Sim. Então, é preciso a gente pensar lá na frente. A Glenda estava falando e eu estava aqui pensando que o que acontece é que muitos adolescentes, homens, hoje não, né? Porque hoje está bem melhor, mas ainda acontece. Mas no passado, a educação sexual que se tinha era o pai pegar na mão e levar para uma casa de prostituição. E dizer, olha, tá aqui, ó, vira homem. Agora, pensar nisso dentro da perspectiva LGBT, pensar
Nossa. Um homem gay, uma criança, um homem gay, ou então uma mulher trans que ainda não passou pelo processo de transição e que o pai leva para uma casa de prostituição, por quê? Porque ele vê, em alguns momentos, resquícios de feminilidade. E o filho dele não pode ter resquícios de feminilidade, o que não deixa de ser machismo. Então, a gente viveu essa geração, de que as únicas formas de educação sexual que a gente tinha eram essas. Hoje, as coisas estão mudando, mas não estão resolvidas, né? A gente ainda precisa entender que isso precisa ser feito. O que a gente tem hoje em dia são adultos que não sabem sobre o mínimo de educação sexual. São adultos que, por exemplo, no exemplo mais simples, que na hora de sexo, eles preferem a performance à satisfação. Preferem fazer bonito a sentir prazer. E isso, sentir alto prazer ou deixar o outro sentir prazer, ou a outra sentir prazer. Né? Isso é o básico, mas a gente vê hoje adultos que não sabem, por exemplo, o que é uma IST. É aquela imagenzinha que de vez em quando eu vejo no Twitter das duas amigas conversando, e que ela diz, mas você transa sem camisinha? A outra diz, não, eu nunca transo sem camisinha. Ela, por quê? Ela, porque eu posso pegar uma IST. Ela, não, você não pode, você é hétero, você não pega IST. Mas ainda tem gente que pensa assim. E só piora. Isso é resultado de crianças e adolescentes que não tiveram educação sexual. Sabe? Resultado de pessoas que cresceram e se desenvolveram a partir de casas de prostituição, ou a partir de filmes pornôs, e a partir disso eles vão gerar a vida sexual ou se preparar para a sexualidade como um âmbito geral, para o relacionamento com as pessoas no âmbito geral. Uhum. E aí a gente tem um problema sério até para se pensar. Só contribuir com mais uma coisa. Desculpa, eu sou geminiana. Só mais uma coisa que, tipo assim, para a gente ver de uma maneira mais macro, né, o quanto a questão da educação sexual, quando ela é negada às pessoas, o quanto ela reflete em vários comportamentos, né? Na minha visão, ela também reflete muito a ausência, né, no caso da educação sexual, ela reflete até em maneiras de como nós lidamos nos nossos relacionamentos, né? Os papéis que a gente atua dentro das nossas relações, né? Porque a gente é acostumado a achar que existem dois padrões, um padrão que é mais masculino e um padrão que é feminino, e isso acaba sendo também transportado para relações LGBTs, né? A performance do ser masculino e a performance do ser feminino, né? E isso aprisiona a gente porque a gente acha que existe um tipo de padrão que tem que se comportar dessa forma, tem que exercer esse papel. E por conta disso, muitas pessoas se envolvem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, porque não conseguem visualizar outro tipo de relação, não conseguem imaginar ou respeito com o seu próprio corpo, com suas próprias escolhas, e também como expressar o próprio prazer, né? Que não seja daquela maneira estereotipada, que não seja daquela maneira que foi construído, mas construído de uma maneira errônea, né? Que a gente não consegue visualizar outra forma de existir se não for dessa forma estereotipada, hegemônico, né? Então, assim, eu estou fazendo um artigo, né, que é sobre o contexto, sobre o conceito de masculinidade, né? O que é masculinidade? Assim, todas as minhas pesquisas, assim, dos vários artigos que eu já li, todos falam basicamente a mesma coisa, dos impactos que a educação sexual, a falta dela, a falta da desconstrução de papéis
influenciam em diversas coisas, desde a gente escolher jogar futebol, desde a gente escolher a roupa que a gente quer usar, né, como usar, como se comportar. Então, assim, eu vejo que essa educação sexual ela tem a ver com tudo que a gente pode imaginar, sabe? É isso. Gente, alguém mais quer falar? Eu quero falar uma coisa. Fala, né? Não é que eu estava escutando, tô falando, aí eu estava lembrando de várias coisas. E eu estava pensando aqui que para além de todas essas questões da masculinidade, porque a masculinidade e a questão do homem na sociedade é praticamente isso. Você é homem, você tem que ficar aqui, você é mulher, você tem que ficar aqui. Isso é reforçado na pornografia, em todas essas questões. E aí a gente está lá na escola estudando o que é uma vagina, sabe, tipo, é tudo tão fisiológico mesmo da questão sexual, assim, que, enfim, a gente tem milhares de mulheres adultas que não gozam, que nunca gozaram, que não gozam, e que acham que isso é normal, ou que acham que quem tem que fazer gozar é a outra pessoa, ou que nunca olhou o próprio periquito, assim, pegar um espelho aqui e olhar meu periquito, nunca fez, sabe? Então, tipo, educação sexual, e principalmente a questão de reeducação sexual, sabe? Tá muito nisso, assim, de porque a gente vive numa sociedade falocêntrica. Desde sempre a gente sabe o que é um negócio, pênis. Mas a vulva feminina, ela parece que é assim, o bicho papão, entendeu? Enfim, e vai muito disso também. Pô, tu além de prevenir, né, ser um macho escroto, tu também pode prevenir que a mulher se sinta ok nessa posição de subserviência, assim, sabe? De achar ok não buscar conhecer o corpo e achar ok não saber. De nada. Né? Porque, assim, não é nem achar ok, sabe? Mas não se identificar dentro disso, assim, não reconhecer essa violência. E isso que estava falando de masculinidade aparece muito, muito, muito nas escolas. Muito, 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 muito. Principalmente já com esse viés, assim, bem puxado da pornografia, assim, esses adolescentes de 14 anos, assim, que a gente já sabe que tem essa questão com a pornografia já, que tem esse conhecimento, e a forma que eles se relacionam com as meninas é muito diferente, porque as meninas se mostram não fazer parte dessa galera que consome pornografia. E aí eu estava lendo aqui os comentários, que uma mana falou aqui daquela série Sex Education, não é? Eu acho que foi a Valinoto. Ela falou do Sex Education. E numa dessas turmas que tinha essa questão da masculinidade, a gente tentou de tudo, mana. Era um discurso muito enraizado já, assim. Eu falei, vamos botar uma coisa de jovens para jovens. Aí a gente colocou Sex Education. Assim. E essa foi a primeira coisa que, sabe, parece que eles perceberam assim, tipo, nossa, o menino é amigo de um menino gay e ele não é gay. Uau, é possível, sabe? Tipo, porque o Sex Education é isso, né? E a gente foi o que a gente mais quis trazer. Eu falei, olha, esse rapaz é heterossexual e choque, ele tem um amigo gay e é normal. E assim, e aí em cima disso e criando esses outros debates. E assim, o gay não é apaixonado por ele. E eles não têm uma tensão sexual. Exatamente. É incrível, porque é muito isso, assim, tu chega com uma proposta para uma turma, para um jovem, vão aparecer 200 outras propostas. Tu vai falar sobre LGBTfobia, vai aparecer masculinidade tóxica. Tu vai falar sobre questão de sexualidade, corpo, vai aparecer questões de machismo, assim, aquelas clássicas, assim, de, mulher gorda é feia, essas coisas assim, sabe? E, tipo, isso tudo vai aparecendo muito rápido, assim, tu tem que ficar, tipo, ei, 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 ei. Porque realmente tem uma necessidade muito grande, muito grande, muito grande. Todo mundo acha que é transudo, todo mundo acha que sabe dessas coisas, mas ninguém sabe de nada, porque tudo que a gente sabe é merda, assim, sabe? Tipo, desculpa a expressão, mas é isso, sabe? Pô, uma geração que aprendeu a transar com pornografia vai falar que sabe das coisas? Não sabe, velho, não sabe. Sabe Que violentar, engraçado. sabe expor, sabe?
é uma indústria muito Ai, triste, gente, quanto sabe? mais vocês falam, mais eu quero falar. Pô, Deixa eu falar a gente um assim, negocinho. fala, meu amor. É engraçado que quando a gente fala, mas quando a gente está diante de uma turma de adolescente, a gente vê o quanto isso é sério. Eu fiz uma oficina de educação sexual com uma sala de primeiro ano, com adolescentes de 15, 14 anos. E eu levei uma cena do Sex Education para eles verem, que é a cena que o personagem principal foge da menina que quer transar com ele porque ele não está pronto. E Ai, que eu ela lembro tenta de dessa tudo e parte. ele não vai. Para falar sobre essa necessidade que as pessoas têm de ter a primeira vez e que isso não é tão necessário assim. E aí, quando a gente começou a conversar, é muito interessante o quanto que as pessoas elas têm essas caixinhas que elas põem as outras pessoas. E se tu perguntar o porquê, elas não sabem o porquê, como a Maria Fernanda falou. Então, tinha a menina que, para eles, já tinha transado, então ela era a prostituta da escola. Mas por quê? Porque ela já tem uma vida sexual? Mas qual é o problema? Ah, mas tem a menina que ela escolheu esperar, então ela não está buscando ter sexo agora. Então ela é a puritana careta. Mas por quê, se é uma decisão dela, diante disso tudo? Então, é importante a gente pensar essa educação sexual como essa possibilidade de liberdade do próprio corpo. Então, se você não quiser transar, se você quiser transar no dia do seu casamento, tá tudo bem, contanto que você saiba o que pode, que você saiba, que você conheça o seu corpo, conheça o que é uma agressão e o que é um abuso sexual, que você saiba reconhecer tudo isso. E aí, se você quiser transar só no seu casamento, tá ótimo. Mas você teve educação sexual, você sabe distinguir as coisas. Né? Você não vai transar porque você precisa transar depois do casamento. Sabe? Então, dá essa liberdade para que as próprias pessoas escolham o que elas querem fazer com o próprio corpo. E é importante, eu descobri, eu refleti depois disso tudo sobre isso, o quanto que a gente, quando a gente fala de educação sexual, a gente já é um jovem adulto, né? Daqui a um tempo, um adulto, se não já um adulto, Um adulto né? de verdade. E eu tô querendo me colocar como quase adolescente. O problema já é de 60 anos, né? Mas que na hora que a gente for ensinar a educação sexual para os adolescentes de hoje, a gente não pode impor o que a gente acha certo dentro de uma sexualidade. Sabe? Existem coisas que precisam ser ensinadas? Existe. O respeito à diversidade sexual tem que ser ensinado. Mas, por exemplo, há 15 anos atrás, era muito difícil se ouvir falar sobre não binaridade, por exemplo. Então, se tivesse um adolescente ali que fosse não binário e ele tentasse explicar para uma pessoa que estava ali explicando sobre educação sexual, talvez aquela pessoa não aceitasse. Então, ao mesmo tempo que ensinar, respeitar o processo de descoberta de cada adolescente, de cada criança, porque isso vai impulsionar essa pessoa, esse indivíduo, a se descobrir enquanto sexualidade, se descobrir, entender o que pode, até onde pode ir. Então, toda vez que a gente encontra alguém que é diferente, a gente poda uma possibilidade da pessoa evoluir também enquanto indivíduo. Ai, eu vou falar só mais uma coisa, Ju. Quer dizer, vou fazer o possível para ser a última. Que o que eu acho importante a gente destacar aqui nesse meio, tudo eu falo que acho que é importante, né? Mas, assim, eu acho interessante a gente destacar que, mesmo a gente conversando aqui com 13 pessoas ouvindo, com todo mundo dando as suas contribuições, que nem nós estamos isentos disso. Nem nós estamos isentos de ter comportamentos que não são muito agradáveis, porque isso não foi negado. Eu não lembro quando foi que conversaram comigo sobre isso. Eu não lembro de verdade, né? Então, assim, a nossa geração, ela também é imersa nisso. É claro que a gente já tem vários debates sobre isso, é claro que a gente já tem
diversos meios de poder dialogar com isso, e eu acho que a educação sexual ela também é importante nesse ponto da gente dizer, respirar e dizer assim, régua, eu já fui assim, sabe? Essa liberdade de poder dizer que já foi, já teve comportamentos que não era para ter tido, mas que ainda se vai buscar melhorar, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Porque a gente está aqui falando, né? Tal coisa, criticando certos comportamentos e tal, mas a gente já fez isso um dia. Eu já fiz isso um dia, né? Eu já tive comportamentos dos quais não me orgulho, já pensei de maneiras dos quais não me orgulho, né? De tudo que eu estou falando aqui, não significa que eu não estou imersa dentro desse sistema, né? Porque é um sistema que aprisiona os nossos corpos, aprisiona as nossas escolhas, e nós aprendemos a aprisionar o outro também, dessa forma, né? Nós aprendemos a achar que silenciar corpos, silenciar falas, aprisionar desejos, aprisionar prazeres como a maneira de existir, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão de tudo o que a gente está conversando aqui, sobre a perspectiva do como é também o nosso comportamento, de como é também qual é o nosso papel frente a isso. Né? Qual é o nosso, como eu posso desconstruir isso perante todas essas questões que perpassam a falta de educação sexual, como é que eu posso desconstruir isso, né? Seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha formação, seja na minha casa, nos meus amigos, naquela rodinha lá que todo mundo bebe lá na casa coentro, como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, eu acho que se colocar como uma pessoa que influencia e é influenciado pelo sistema é tão importante quanto entender quais são os pilares do próprio sistema, entendeu? Porque para a gente também não virar aquele tipo de pessoa que fala uma coisa e faz outra na vida real, né? Que, eu estou aqui falando e tal, mas fiquei sabendo de várias coisas da pessoa, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é um processo de reflexão para nós mesmos. Eu, particularmente, gosto muito de assistir as nossas aulas, né? Apesar de ter passado um bom tempo off, mas, assim, sempre gostei de assistir muito as nossas aulas porque eu me vejo também nesse sistema, né? E acho que a gente precisa buscar melhores versões nossas a cada dia. É aquela ideia de que só porque a gente é adulto a gente não precisa de educação sexual? Precisa sim. Só porque a gente é LGBT, a gente não vai ser LGBTQ-fóbico, assim, enfim. Essa fala foi muito pontual, porque é uma das coisas mais importantes, assim, no trabalho, assim, prático mesmo ali com as crianças. Tu tá o tempo todo se percebendo, porque tá falando com um monte de jovem sobre uma coisa, assim, que tu até pode saber, mais ou menos, e que pode até te atravessar, mas é uma coisa que quando tu vai passar para eles, tem que deixar, assim, tu é outra coisa, assim, tem que separar mesmo, tu tem que estar ciente do que tu tá falando, de como tu tá reagindo, porque uma reação que eu esboço errada vai cagar todo o meu trabalho, porque se eu sou negativa, ou se eu de alguma forma reajo, assim, tipo, com surpresa ou com espanto, eles não vão mais falar, sabe? E eu já cometi esse erro, eu já levei puxão de orelha da minha orientadora por causa disso, porque me atravessou, uma questão me atravessou, entendeu? Muito. A menina estava rindo de meninas que ficam com meninas de um jeito assim que a gente já não estava sabendo manejar. É da mesma turma do Sex Education, a gente só conseguiu lidar com eles mostrando série. Mas aí a menina tava assim, que ela não conseguia ouvir a gente. E aí, como que a gente faz? A gente fala, mas você está rindo, por quê? Eu só virei pra ela, a menina sentada, eu em pé, eu só virei pra ela e falei assim, qual é a graça? Bora, qual é a graça? Tá rindo? Não sabe por que tá rindo? E tipo assim, sabe, eu engoli a menina, que eu tava em pé, eu tava sentada, uma menina, sabe? Qual é a graça? Tu nem sabe, tá rindo. Quando eu saí da sala, a minha orientadora só me puxou, assim, ela te atravessou, né, Fernanda? Aí eu falei assim, não. Gatilho, né? Eu falei, não me atravessou. Ela ficou assim, tu não pode fazer isso, não sei o quê. Ai, tá, desculpa. E aí a gente foi
Mas acontece, a gente é ser humano, a gente está imerso, assim, nesse caos que é, sabe, o patriarcado, e o classismo, e o racismo. A gente pode se esforçar muito, mas a gente aprendeu a ser gente dentro dessa estrutura, saca? O rolê é se perceber e tentar não repetir. Porque Gente, a Vitória quer falar. Cadê a Vitória? Vitória? Oi, Vitória. Agora. Tá desligado. Agora. Dá. Tá, eu acho que a única pessoa que me conhece é a Radana. Acho que eu tô aqui por ela e pela Ariana, que repostaram assim no Instagram. Eu decidi por isso, assim, do nada pra lugar nenhum. Aí eu acho que foi a Glenda que falou alguma coisa de como a gente é adulto agora e às vezes repete comportamentos, né? E eu pensei na hora, assim, de uma coisa. Tipo assim, eu tinha 23 anos. Falar um pouco meio com um relato pessoal. Assim. E aí eu comecei a fazer terapia 1 ano atrás, com 22 anos. Faz exatamente 1 ano, assim. E eu cheguei na terapia justamente por causa de um abuso sexual que, na verdade, aconteceu uns 5 anos atrás, mas depois desses 5 ainda teve namoro com relação abusiva e tal. Só que eu cheguei na terapia por causa do abuso sexual, e eu cheguei falando da situação, chorando, e eu não sabia que era abuso sexual, com 22 anos. E eu fui falando, e aí ela, no mesmo dia, assim, exatamente no primeiro atendimento, que ela falou assim, e, tipo assim, isso não era certo, você sabe que isso é um abuso, né? Eu falei, não. E aí eu falando assim, ela perguntou, tá, mas então, tipo assim, como foi assim, eu queria, nós dois queríamos, mas no meio eu comecei a ficar com medo, eu não quis mais, eu meio que dei a entender com o corpo, mas eu não consegui falar não, verbalmente. E aí eu achava que tipo, tudo bem, assim, ok. E aí, enfim, depois contando de outras situações que eu nunca, achava que eu não podia falar não, porque assim, eu já tinha começado, eu não podia falar não, entendeu? Eu tinha que continuar lá pro homem, era meio que isso, assim. Então, é muito engraçado, assim, como eu vivia antes, até 22 anos. Eu nunca teve conversa aqui em casa sobre isso e muitas outras coisas. Nunca teve nada no colégio. É interessante, né, que a Maria falando sobre essas questões de educação sexual, quando eu estudei, eu nunca vi. Meio que se teve, assim, foi bem pontual um negócio assim, uma vez na vida, outra na morte. E aí, eu também não era uma pessoa de me abrir com as minhas amigas sobre sentimentos, então, sei lá, eu fui crescendo e parece que isso... Eu não fui entendendo nada disso, assim, que coisas básicas de educação sexual. E aí, é muito interessante que agora eu entendo tudo isso, mas até 1 ano atrás eu não entendia muita coisa. Então, eu tinha 22 anos e assim, eu não sabia o que era abuso, praticamente. Eu vivia abuso, eu não sabia o que era abuso. E vivia, assim, relações muito... Vivi relações muito abusivas, assim, de ser muito passiva. Então, o quanto isso é realmente importante mesmo, a educação na escola, assim. Quanto que talvez teria mudado muita coisa, né? Comigo. Pensei isso, assim. Muito interessante, como agora eu sou uma pessoa completamente diferente de 1 ano atrás. Imagine para essas pessoas que estão recebendo essa educação na escola. É que isso. Desculpa eu falar rapidinho, porque é muito, é muito foda isso, desculpa a palavra, é muito complexo realmente, porque eu participo de coletivos feministas, de mulheres adultas de diversas idades, todas juntas se olham, e todas já em algum momento do coletivo já passaram por esse momento assim de se perceber vítima de abuso depois de muito tempo sem saber o que era assim, sabe? Tipo, os homens eles aprendem a consumir nossos corpos. A gente não aprende nem o que é o nosso corpo assim direito assim. E é muito doido, porque vem essa questão da gente precisar se reeducar para poder educar de fato as crianças, né? Muito legal hoje em dia a gente ter nos colégios, assim, como se fosse. Tem um mês da prevenção ao abuso infantil, e aí leva aulas, palestras. Pô, nunca vi isso, saca? Eu achei a minha vida inteira que estava tudo normal. Eu tinha um estranhamento, um sentimento esquisito. Aí, depois de 3 anos da situação, eu consegui falar, assim, em voz alta. Eu só fui vítima de abuso sexual. Mas égua, perceber isso, né? Tamanha cavalona, assim,
Eu fico mordida, eu fico mordida. É uma coisa que me deixa até meio mordida, assim, porque, como eu disse, os homens, eles aprendem a consumir nossos corpos. Pornografia tá aí para isso, né? É um aulão de como, sabe, diminuir uma mulher, sabe? E é isso. A gente não tem outras coisas, assim. A gente, sabe, eu no meu crescimento, eu não vi nenhuma referência na escola de uma mulher forte, de uma mulher presente. A gente não lia livros de mulheres, sabe? Tem uma professora que ela trabalha com educação sexual, eu esqueci o nome dela agora, que ela é professora de língua portuguesa. Ela trabalha educação sexual com os alunos assim. Ela primeiro manda eles ler um trecho lá de um livro, por exemplo, da Malala, enfim, que conta a história de mulheres jovens. E aí, depois que eles leem, ela passa um trabalho que é escreva sobre uma mulher forte do seu convívio. E aí, dentro desse processo, eles percebem, égua, eu não sabia a história de vida da minha mãe, eu não sabia que era possível admirar minha mãe. Para mim, ela só limpava a casa e sei lá. E olha o tanto que ela já trabalhou para conseguir manter a minha vida, a minha estrutura, sabe? Parece tão simples, mas a gente não tem essa relação assim de valorização mesmo, né? Das mulheres dentro das suas capacidades intelectuais, sabe? Para além de um orifício que pode ser invadido, né? Então, assim, abraço virtual. É bacana a gente pensar nisso que vocês estavam falando, mas em pensar que, por exemplo, mulheres lésbicas hoje, elas sofrem, além do estigma da fetichização, né, que o homem tem pela mulher lésbica, tem aquela história horrível daquele, você só é lésbica porque você não encontrou alguém que te satisfazesse por completo. Sabe, essas coisas que ainda perpetuam. E se a gente for mais longe ainda, a gente pensa em mulheres travestis e transexuais que têm a estigmatização da garota de programa. Que existe uma parcela da população que acha que toda mulher transexual ou travesti, ela faz programa. O que não é verdade. E que por causa disso, elas acabam sofrendo abusos ou tentativas de abusos por causa desse estigma que acompanha o corpo transexual e travesti. Né? E mais alguém quer falar, gente? Mais alguém assim? Acho que não. Nada, tu quer dizer tuas últimas palavras antes da gente desligar? Antes da gente. Eu? Poxa, que eu tão legal. Ai, porque senão a gente fica 3 horas aqui conversando e minhas últimas o YouTube palavras. não deixa subir. Minhas últimas palavras são: a reunião só acaba às 10 horas. Tranquilo. Eu só tenho um último pedido, que a reunião fique até às 10. Só isso. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho um pedido só. Pede. Aquelas enrolando pra não acabar. Vai, fala. Vai, fala. Essa era um pedido que depois do lockdown a gente faça uma reunião, depois de toda a pandemia, lógico. Uma reunião presencial, pelo amor de Deus. Com dinâmica e tudo mais. Com certeza. Que saudade. Gente, vocês que não fazem parte da Liga, sigam a gente no Instagram, acompanhem a gente, porque quando a gente não está em lockdown, quando a gente não está no meio de uma pandemia, a gente tem encontros presenciais. E eles são abertos. E é muito bacana a gente ter pessoas para discutir, para falar e fazer a gente refletir sobre diversos assuntos. Além do acolhimento, que é muito bacaninha, é muito bom estar perto das pessoas. Nanda, tuas últimas palavras. Só mais 20 minutinhos. Últimas palavras, sério.
Queria agradecer oportunidades, né? Agradecer as pessoas que assistiram, agradecer as pessoas que chamaram os amigos, não é mesmo? Fiquei até assim, veio uma caravana me ver. Eu comecei a ver as pessoas entrando assim, eu falei, isso foi armado, isso foi armação. E eu fiquei muito feliz, muito, muito contente. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma liga acadêmica que abranja esses assuntos, né, tão necessários assim, e que exista esse espaço onde a gente possa, mesmo que no distanciamento, né, mesmo que nas dificuldades, a gente possa assim trocar um trocar uma ideia, ficar juntinho, escutar as pessoas falando, né, muito legal. Sim. Pô, eu sinto falta de escutar pessoas falando, sabe? Gente, eu tô me sentindo tão confortável aqui que eu tô quase tirando uma cerveja conversando com a gente. É verdade, olha, então coisa. E vocês não sabem. A menina nem te conta uma vez. Mano, eu botei essa blusa aqui bonita, né? Pra eu vir assim, profissional. No meio do rolê eu já tava tão assim, em casa, que eu falei, e se eu abrir um botão que eu estou com calor? Eu falei, ai, não pode. Eu tô com uma blusa do Superman aqui, fazendo alusão ao Snyder Cut. Aí tu quer. Tudo. Eu tava nervosa. Eu achei que ia ser uma aula assim, que, sei lá, eu ia ser testada assim, dentro das minhas capacidades intelectuais. E aí, na verdade, virou uma grande conversa. Eu estou muito mais tranquila, assim. No começo da aula eu tava tipo, ai, gente, oi. Porque é muito tempo sem falar com as pessoas, assim, sem ir para uma escola. Meu Deus, faz muito tempo que eu não vou para uma escola e chama para falar de escola, porque assim, Então, tudo, muito feliz, muito obrigada. Compareçam nas próximas aulas que tem temáticas incríveis. A comissão, né, de ensino, poxa, se esforçou bastante, deu sangue para pensar, né, nesse material tão bacana, tão bem feito, tão bem produzido por pessoas maravilhosamente incríveis. A prova que é da comissão de ensino. Deixa eu procurar aqui para saber qual é a próxima aula. Ai, gente, por favor, espero que seja num dia que eu esteja de folga. Cadê? Eu tô procurando na conversa errada, peraí. Cadê isso? Calma, eu vou achar. Aqui. A próxima aula tá para ser no dia 10 de abril. Nossa, O tema vai ser quem está por trás das siglas LGBTQIA+, sua autoafirmação política e conquista de direito. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Não deixem, sigam lá o Instagram da Liga para vocês saberem, para vocês pegarem o link que vai estar na bio, no dia. Tá tudo bonitinho. Eu queria realmente agradecer vocês por terem vindo, por terem discutido com a gente, por terem refletido com a gente. Por mais que não tenha falado nada, você ouviu. Rodrigo, e eu sei saudade. Que... Sim, muito. Saudade, I'll be back, bitch. Você que não falou, você ouviu, e eu acho que isso é o mais importante. Todas as reflexões, elas geram um crescimento nosso, por mais que a gente não tenha o que dizer, a gente ouve, e o ouvir, ele faz a gente crescer. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Você foi incrível, Glenda. Com obrigada, saudades, amiga. Saudades, obrigado, amiga. Vitória. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que comentou no chat também e participou com a gente. E é isso, gente. Se você conhece alguém que precisa ver aquele jabá do YouTube, né? Se você conhece alguém que precisa ver essa conversa, avisa essa pessoa que daqui a 4 dias essa aula vai estar no YouTube da Liga. Deixa seu like, se inscreva. Isso. Comente. Vai lá, procura lá no Google, lá SIGSPA, e você vai ver que vai estar lá não só essa aula, mas como todas as nossas outras aulas e oficinas que a gente teve ano passado.
E aí você manda para alguém, você envia para alguém que precisa saber um pouquinho sobre educação sexual. Tá? Um beijo. Muito obrigado. Tchau.